Olá pessoal, eu sou o professor Orlando Alves, o Shaiva Vidinenacharya, e gostaria muito de esclarecer uma coisa da visão dos Tantras. Eu falei num outro vídeo sobre a diferença, um jeito bem resumido, e agora eu gostaria de expressar outra visão, porque me chegou outra pergunta e eu adoraria responder isso em vídeo, né? Fica melhor para todo mundo e ajuda muita gente a entender melhor algumas nuances, principalmente na visão tântrica, que é uma visão mais restrita. Ela é tão restrita que as pessoas não leem e não sabem o que é. Eu sempre estou dizendo isso. E aí o que acontece? Eu recebi uma sugestão de que uma pessoa estava esclarecendo sobre tantras, dizendo o surgimento dos tantras e citando o Śrīmad Bhagavatam. O Śrīmad Bhagavatam é um tratado, falar de Shiva, que é tântrico, num tratado do Vedanta e de uma escola Hare Krishna, uma escola Vaishnava, para o leigo entender melhor, né? Vaishnava quer dizer de Krishna e Shaiva, ou Shivaita, ou Shivaísta, de Shiva. Então, quando a gente chega aos tantras, é chamado de Shaivismo, ou Shaiva Siddhanta, ou um Shaiva. Isso é referência de uma pessoa que é devotada a Shiva na visão dos tantras. Na visão do Vedanta é Shivaita, Shivaísta, tem até Shaivas também, mas não dá. Olha só, eu estou fazendo alertas em vídeo, eu tenho um canal que explica muito sobre os tantras, e a gente vai deixando claro assim, tentando esclarecer o seguinte: não confunda os tantras. No outro vídeo eu expliquei sobre a diferença dos tantras e disse assim, para vocês não assassinarem os tantras, nem a cultura védica, nem a cultura vedanta. Então, cultura vedanta é uma coisa, cultura tântrica é outra, tá? Quando a gente pega num patamar de uma certa visão espiritual, elas não se divergem, mas num patamar dual, diverge muito, tá bom? Porque as escrituras são outras, a revelação é outra, a trindade é outra, o cânone escrito é outro e a sucessão discipular é outra. Então, tudo é diferente, tá? Um não foi influenciado pelo outro, senão daqui a pouco vocês vão dizer que os tantras saíram de dentro da cultura vedanta. Aí vai ficar mais feio ainda e vai ficar... Aí não morre, aí você destroça o negócio, né? Você não mata a cultura, você destroça ela toda, que aí você não sabe o que está falando. Uma época atrás eu ouvi um Vaishnava conhecido dizer que os Agamas, as escrituras do Shaivismo, saíram como um quinto Veda. E eu tive que corrigi-lo dentro de um portal público, porque ficou muito chato. Falei, rapaz, você tem que... Né? A gente sempre alerta, procura saber o que você está falando, procura ponderar melhor sobre o que você está falando. Tá certo? Então, é impossível explicar o nascimento dos Tantras na visão de um livro Vedanta. É impossível. E na visão de um livro do Vedanta, que não é Shaiva, é Vaishnava. Ou seja, ele é da linha Hare Krishna, ele não vai explicar uma visão do Shaivismo. Sabe por quê? Eu vou dar vários pontos para vocês. Eu escrevi até um livro chamado assim, O Esplendor de Shiva e o Om Namah Shivaya. Nesse livro eu estou explicando as influências de Shiva nas diferentes literaturas, inclusive no Gita Mahatmya, que é chamado O Esplendor do Gita. Né? É um livro que explana melhor as glórias do Gita, do Bhagavad Gita. E lá fala que quem lê o Bhagavad Gita todos os dias pode morar num plano de Shiva, no plano de Rudra, ou Rudra Loka. Um livro Vaishnava. Nenhum livro Vaishnava vai explicar como é a prática dos Shaivas. Outra razão. Quando vocês adoram Shalagrama Shila, que é um tipo de adoração de uma pedra especial, que ela se materializa como uma deidade, ou símbolos da deidade, ela vem uma tromba de Ganesha, às vezes vem o disco de Vishnu, vem várias nuances sagradas nessa pedra, as pessoas passam a adorar. Geralmente os Vaishnavas têm uma propensão a adorar. Você sabe onde tem a melhor explicação sobre a Shalagrama Shila? No Skanda Purana. Eu tenho ele aqui. Por isso que eu posso afirmar isso. Aí sim eu estou afirmando. Mas é a prática dos Vaishnavas explicado numa literatura Shaiva. Entendeu? O contrário não existe. Ah, o nascimento dos Tantras no Śrīmad Bhagavatam. Ridículo. Absurdo. Tacanho. Medonho. Não dá para ser assim, gente. Não dá. Sabe por quê? O Śrīmad Bhagavatam é um tratado maravilhoso. Existem dois Bhagavatams. Existe o Devi Mahatmya Bhagavatam, Devi Mahatmya, que é o Devi Bhagavatam, e existe o
Shrimad Bhagavatam, que refere-se a Krishna, Vishnu, né? E algumas passagens falam de Shiva. Algumas. A que está em português, eu vou afirmar com todas as palavras, como um acharya, que ela tem uns enganos sobre Shiva, porque eu mesmo fiz essa aferição em um dos meus livros e alguns Vaishnavas não gostaram. Então, eu estou falando isso porque eu tenho propriedade para falar isso. Tá? Não é uma crítica aos Vaishnavas, eu tenho amigos Vaishnavas que eu gosto muito, tem mestres Vaishnavas, meus amigos, que eu gosto muito, mas infelizmente, lá dá uma descrição que Shiva é Senhor do Universo e a tradução dá que Shiva é Senhor da manifestação material. Aí você assassina o negócio. Quando vocês assassinam, a gente é obrigado a questionar e a ponderar peso, tá? A ponderar fundamento, que é a transliteração, olhar da forma etimológica a palavra para poder transliterar de um jeito correto. E isso eu fiz, tá? Por conta desse erro. Até isso eu já vi no Shrimad Bhagavatam, que nem é um tratado da minha tradição. Mas eu, por obrigação da erudição que é cobrada aqui na tradição, eu já cheguei a averiguar esse tratado, tá? Eu tenho ele aqui em casa também, tem na minha biblioteca aqui. Então, Tantra é uma coisa, Vedanta é outra. A mesma coisa eu queria eu falar de certas coisas do Vedanta na visão tântrica. Não dá certo. Filosofia é diferente, a formulação do tratado é diferente. Então, por exemplo, o pessoal gosta muito dos passatempos, que são as histórias contadas. A visão Vedanta tem bastante, contada nos Puranas. A visão tântrica, ela é uma elucidação mística de conhecimento. Ela é um pouquinho diferente. Os assuntos que tem de interação entre chamado Shiva e Shakti, que seria um deus, ou um deus ouvindo Shiva, são interações iniciáticas, são interações muito precisas, né? Assim como o Vedanta também é preciso. Só que o povo não lê bem, vai sempre banalizando essas histórias. E outra coisa que eu vou alertar, eu estou falando aqui da literatura. Ó, a pessoa está falando da literatura védica, querendo falar que lá nasceu os tantras e que aquilo como é que chama? Não é verdadeiro. Aquilo é uma mitologia védica. Deixa eu te dar outro alerta para todos vocês. Não existe mitologia na literatura, nem védica e nem tântrica autêntica. A mitologia é da sua cabeça. A mitologia é você que está inventando. Não é grego que não prova a verdade. Mitologia é quando alguém cita algo sobre um mito e não prova a verdade. Vira um mito. Aí é uma mitologia. Nos Vedas tem verdade. Vocês não devem se referir a isso como mitologia. Ou então é melhor você não citar isso. Você não gastar o seu tempo em fazer um papel ridículo, um papel medonho de obscurecimento, de uma pessoa obscura, de citar que isso é uma mitologia. E sendo mitologia, para que você está citando isso? Que criação? Onde você tá conseguindo formular que um tratado védico gerou os tantras através de Shiva? De onde você tirou isso? Sabe? É medonho esse tipo de coisa. Então, assim, os tantras nasceram pelos tantras, pela revelação direta do Senhor Shiva. Vou citar uma frase em sânscrito sobre os tantras. Tem uma frase curta nossa que fala assim: Shivena Shivasadhanahar. Na visão do Shaivismo, eles dizem assim, que isso aqui só é conhecido por Shiva mesmo. Ou seja, nem a visão védica que é revelada por Shiva, e eu posso afirmar isso a 101%, nem ela tem opinião ou referência para aferir o Shaivismo de Caxemira. Entendeu? Por várias razões históricas que nós temos. Não tem, tá bom? Então, jamais, quando você estiver assistindo um vídeo, distingua isso, por favor. Faça uma distinção, né, de quando alguém estiver explicando sobre Shiva e falar de Tantra, tem que explicar sobre a literatura tântrica. Não pode explicar Shiva sendo tântrico ou a revelação das escolas pela literatura védica. Isso é medonho. Isso não tem cabimento, entendeu? Agora, algumas práticas do Vaishnavismo são contadas através de algumas práticas dos Shaivas, de alguns tratados Shaivas, tá certo? Como o ritual do fogo, é tântrico, é uma prática tântrica. Rituais místicos, é tântrico. Tanto que Shankaracharya, quer ver eu contar uma coisa histórica? Shankaracharya foi a Caxemira como outros acharyas que reformularam o Vedanta, reformularam a cultura védica, aliás,
E na época que eles foram, ele trouxe o Saundarya Lahari, que é um tratado lindo, que tem uma oração linda nele, contida, colocaram uma melodias muito bonitas para ler, e lá consta símbolos tântricos que Shankara trouxe porque ele gostou e adicionou isso ao Vedanta quando alguém precisa usar. Mas aquela prática é tântrica, dentro do Vedanta. Você goste ou não, é tântrica, entendeu? É científico, é absolutamente correto e é iniciático o que eu estou falando. É preciso. Então, não use os tantras para citar junto ao Vedanta, que não cabe um com o outro. Só se alguém fundir um no outro. Que é o caso de Shankara, que trouxe práticas dos tantras para a Índia. Inclusive o Sharadapita, que é a sede do Vedanta, de Shankaracharya, lá é chamado de Sharadapita porque Sharada, a deidade que está lá, foi trazida de Caxemira na época de Abhinavagupta. Tá? Estou contando uma coisa histórica, vou resumir, porque eu tenho razões, 1000 razões para dizer as diferenças disso, distinções e por que vocês não devem, por adequação, vocês podem, como eu disse no outro vídeo, por liberdade, por uma questão de gente ser laico, vocês podem falar o que quiser. Agora, fundamentar, vocês têm que dar dados e melhorar isso, porque isso está muito ruim no Brasil, muito ruim mesmo. E Vedanta tem cultura védica, sacerdotes, renúncia, casta. Vai para os tantras, não tem esses sacerdotes, não tem o brahmanismo dentro dos tantras, não tem casta dentro dos tantras. É muito, 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 muito diferente, entendeu? Disso daí. Tem uma elucidação diferente e é tão diferente que até alguns vedantins conhecidos da linha de Shankara estudam o Shaivismo de Caxemira e citam o Shaivismo de Caxemira por ser tão especial essa tradição. Então eu defendo ela, não é para dizer por controle, não é nada. É elucidação. Gente, é muito diferente. Tem uma elucidação de uma teoria medonha na qual a pessoa mistura tudo. Tem gente que tem a limitação de dizer que o monismo é igual, o monismo de Caxemira é igual com o de Shankara, que é a mesma coisa. A linguagem é diferente, os tratados são diferentes, a filosofia é diferente, a dissertação linguística é diferente no sânscrito. Gente, é lamentável que às vezes eu tenho que ouvir algumas coisas. E mandaram um vídeo para mim. Então eu gostaria de dar essa resposta para vocês, porque eu achei de fato medonho. Na minha forma de ver é medonho. Às vezes a pessoa tem até uma intenção de querer explicar, mas um cuidado. Quando se vai falar da Índia, aí que falta aquela ideia que eu falei, guru, falta a ideia das escrituras, que é o que é a consulta, a ideia do aferimento, de alguém saber se aquela pessoa está lendo direitinho e se está sabendo o que está falando. A falta do guru faz isso, entendeu? Esses erros grotescos sobre a tradição da Índia, sobre as linhas da Índia, tá bom? O cara saiu pela tangente, mas saiu muito pela tangente, tá certo? Então quando vocês verem vídeos com essas misturas, vocês querem escutar, você escuta, assiste, mas não vai bater uma coisa com a outra. Então, absolutamente, os tantras não saíram dos Vedas. Assim como os Vedas não saíram dos Tantras, e assim como cada um é distinto, e quando se referir a Shiva como criador dos Tantras, tem que ter uma referência tântrica, não pode ser referência védica. Referência védica é Shiva como revelador dos Vedas. Simples assim. O Rishi que gerou os Vedas não é o mesmo Rishi que gerou os Tantras. Tem isso também. A trindade dos Vedas não é a mesma trindade dos Tantras, pelo menos de Caxemira. Então nós temos uma tradição independente da cultura védica. Tá certo? Eu conheço a cultura védica por uma obrigação que eu tenho de ler, tá certo? Que eu gosto também, mas eu gosto da cultura tântrica e eu defendo porque eu gosto que se torne assim autêntico as coisas e uma certa pureza para que chegue até você de um jeito que você comece a perceber até para suas escolhas, para você se enganar menos, tá bom? Então, vou mandar um abraço a todos, que Deus conceda bênçãos. E obrigado por ver o vídeo. Om Namah Shivaya.